Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à emissão de CNPJ e documentos fiscais por parte de pessoas físicas contribuintes da CBS. Então, de acordo com a publicação do decreto número 3.075, de 21 de julho agora de 2026, foi alterado o cronograma de implementação das obrigações cadastrais e documentos aplicáveis às pessoas físicas no âmbito da CBS. Então, essa emissão, tanto do cadastro no CNPJ quanto a emissão dos documentos, ela começará a valer a partir de 1º de janeiro de 2027. Com essa mudança, fica possibilitado que as pessoas físicas e também os programas todos de plataformas se adaptem a essas novas exigências. É lógico que, por certo, que o cadastramento no CNPJ ele poderá ser feito, vai ser liberado muito antes de 1º de janeiro de 2027, até mesmo porque a obrigatoriedade da emissão das notas fiscais já começa em 1º de janeiro. Então, a gente espera aí que as plataformas, que a Receita Federal consiga, então, vai conseguir, por certo, liberar para que esse cadastramento daqueles contribuintes que são obrigados à CBS a partir de janeiro de 27, ou os que vão querer optar, possam fazer esse cadastramento com antecedência para evitar tumultos e transtornos de última hora. Depois, nós temos na sequência a questão do tratamento contábil do imposto do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS. Com relação ao tratamento contábil, o Conselho Federal de Contabilidade ele baixou uma orientação técnica, a número 1 de 2026, onde o Conselho Federal especifica que a CBS e a CBS, elas, por serem cobradas de forma destacada, elas não poderão compor a receita bruta operacional. Então, esse dispositivo consta que o reconhecimento contábil do IBS e da CBS observa o regime de competência, tanto o passivo tributário quanto o ativo deve ser reconhecido no período em que ocorrer a operação tributada, independente do momento do efetivo recolhimento ou da realização do crédito, ou seja, a observância do regime de competência não é afastada pelas regras da legislação tributária que condicionam a apropriação fiscal do crédito à extinção dos débitos relativa à operação de aquisição, o qual deve ser reconhecido no período de competência da aquisição, ainda que a apropriação definitiva dependa de evento futuro, como o recolhimento na liquidação financeira, o recolhimento pelo adquirente ou a extinção dos débitos pelo fornecedor no período de apuração. Então, ou seja, o reconhecimento na escrituração contábil da CBS e da IBS, por óbvio, não poderia ser diferente, tem que ser pelo regime de competência. Então, no momento que o contribuinte emite uma nota fiscal, ele tem um passivo da CBS, então essa CBS deve ser reconhecida no passivo até que ocorra a sua liquidação, de acordo com as formas previstas na legislação. Depois, na sequência, o comunicado técnico especifica que na apresentação da demonstração do resultado, o IBS e CBS, por serem cobrados por fora, não transitam pelas contas de receita, sendo reconhecidos diretamente como passivo tributário, em regra, sem impacto no resultado, ressalvadas situações como brindes e determinadas bonificações em que o tributo pode transitar pelo resultado por se tratar de despesa. Aqui segue, então, a mesma regra que nós temos hoje, do IPI, um exemplo mais claro, que o IPI não compõe a receita bruta porque ele é cobrado de forma destacada, então nem transita pelo resultado. É lógico que depois nós vamos aguardar aí para ver o posicionamento da Receita Federal, essa classificação, ela não poderia ser diferente, mas a gente sabe que essa questão de classificação como receita bruta ou não, para fins contábeis,
tem uma posição do CFC, mas a gente espera que também seja a mesma posição da Receita Federal, porque isso também impacta para as empresas do lucro presumido, no limite do lucro presumido de 78 milhões por ano da Receita. Então espera-se que a Receita Federal também siga dentro dessa mesma linha de que o IBS e CBS, por se tratar de tributos cobrados de forma destacada, não compõem a Receita Bruta. Por óbvio, o limite da Receita Bruta de 78 milhões não engloba essa cobrança desses tributos. Agora nós temos aí na sequência uma questão de uma dissolução de consulta sobre recebimento de crédito tributário via precatório para empresa do Simples Nacional. Então, de acordo com o entendimento do tema número 69, foi reconhecido que o montante recebido pela consulente via precatório relativo a ICMS, exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS, que esses recebimentos não compõem a base de cálculo do Simples Nacional. É lógico que daí o contribuinte vai ter que analisar se não tem outras implicações relativas aos períodos pretéritos, daquele período onde foram computados esses valores como despesa possivelmente. Então, quando a empresa do Simples recebe esses precatórios, eles não compõem a base de cálculo para fins de apuração dos tributos do Simples. E por último, agora nós temos a questão também do parecer SEI da Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de número 1391, de 2026, que veio dispor sobre a formalização da orientação da Procuradoria em relação ao tema 1319 do Superior Tribunal de Justiça, da qual transitou em julgado em 6 de março de 2026 e que versa sobre a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, juros TJLP, pagos relativo a períodos a exercícios anteriores. Então, segundo o entendimento do STJ, a legislação não exige que a dedução dos juros sobre o capital próprio ocorra no mesmo exercício financeiro em que é apurado o lucro da empresa, sendo admissível que essa dedução se dê em ano de calendário posterior. Então, isto porque, por serem facultativos os juros sobre o capital próprio, somente se torna uma obrigação de pagamento a partir da deliberação da Assembleia que autoriza a distribuição, momento em que nasce a despesa para a pessoa jurídica e o correspondente crédito para o acionista. Então, essa era uma discussão antiga aí dos contribuintes, né, e que agora já está pacificada. É lógico que para fazer valer corretamente essas normas, tem que ser feitas algumas análises, né, relativo aos períodos que se pretende fazer uso desse juros retroativo. Não é simplesmente fazer o cálculo e lançar como muitos estão aí pretendendo fazer. Tem que ser analisados os reflexos fiscais de cada período, ver a questão legal também das atas, para assim fazer o aproveitamento de juros TJLP do passado de uma forma correta, sem risco de glosa pela Receita Federal. Então, por hoje, com relação à legislação federal, o assunto que terei para apresentar aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Hoje trazemos matérias estaduais decorrentes de publicações na área do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Primeiro, novas instruções normativas da Receita Estadual do Rio Grande do Sul que mexem com lista de preços de bebidas na subvenção tributária, com o valor da UIF, que é a unidade do Fundopem, e com o preenchimento da EFD, ICMS e IPI. Depois, um assunto que interessa a quem tem pendências de ISSQN em Porto Alegre, o POA-ISS, o novo programa municipal para regularizar débitos com descontos de multa e juros. Então, vamos às instruções normativas. A Receita Estadual do Rio Grande do Sul publicou no dia 20 de julho 4 novas instruções que alteram
a de número 45/98. Vamos passar por cada uma delas. A primeira é a instrução 58, que trata da lista de preços finais ao consumidor das bebidas quentes, para fins de substituição tributária. Ela fixa essa nova lista de preços com aplicação a partir de 1º de agosto de 2026 para as bebidas quentes relacionadas no regulamento, no apêndice 2, seção 3, item 32. Na mesma linha vem a instrução 59, que traz exatamente o mesmo movimento, mas para as bebidas frias agora. Ela fixa a lista de preços finais a consumidor das bebidas frias, também com aplicação a partir de 1º de agosto de 2026. A terceira é a de número 60, que acrescenta o valor da unidade de incentivo do Fundo PEN-RS. A chamada UIF-RS, para o mês de agosto de 2026, no valor de R$ 38,55. E a quarta, por último, é a de número 61, voltada para um público mais específico, quem trabalha com nota fiscal de gás, a NF Gás. Ela acrescenta novos códigos para o preenchimento da escrituração fiscal digital, na hipótese de emissão de NF Gás de substituição. A principal mudança é a inclusão de novos procedimentos para registrar ajustes quando houver necessidade de anulação ou devolução de operações que já tenham sido escrituradas. Em resumo, esse primeiro bloco traz 4 instruções normativas com efeitos a partir de agosto, novas listas de preços de bebidas quentes e frias na substituição tributária, o valor da UIF de agosto e alterações sobre NF Gás de substituição na FD. Vamos agora para o segundo tema da apresentação de hoje, que é a POA-ISS, o programa da Prefeitura de Porto Alegre para a regularização de dívidas do ISS-QN. Em 23 de julho de 2026, foi publicada a Lei Complementar Municipal número 1077, que instituiu o POA-ISS. O objetivo do programa é estimular a regularização de débitos de ISS-QN por meio da redução de multas e juros. Conforme a notícia divulgada pela Prefeitura de Porto Alegre, o programa vai permitir que os contribuintes regularizem seus débitos de ISS-QN com redução de 95% das multas e dos juros no pagamento à vista e de 90% no pagamento parcelado. É um desconto expressivo sobre os acréscimos legais. O período de adesão vai de 1º de agosto de 2026 até 31 de dezembro de 2026. E o importante, o pagamento tem que ser integralmente realizado dentro de 2026, inclusive nos casos de parcelamento. Isso significa que quanto mais tarde o contribuinte aderir ao programa, menor será o número de parcelas disponíveis na negociação. Então, quem pretende parcelar tem interesse em aderir mais cedo para diluir o valor em mais parcelas dentro do ano de 2026. A adesão é feita pelo portal do próprio programa, com acesso pela conta gov.br. O POA-ISS abrange, entre outros, créditos tributários de ISS-QN inscritos ou não em dívida ativa, débitos que já estejam em execução fiscal, parcelamentos anteriores, inclusive aqueles que foram cancelados por inadimplência, e débitos de contribuintes do Simples Nacional, quando já transferidos ao município para a cobrança. Ou seja, é algo bastante amplo de situações que são realmente importantes para o contribuinte, o que abre espaço para muitos contribuintes regularizarem sua situação.
Ligado à reforma tributária, a nova legislação estabelece que a receita do ISS arrecada pelos municípios entre 2019, ou seja, 2019 a 2026, será um dos critérios para definir a participação de cada município na distribuição futura das receitas do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir gradualmente o ISS. Isso quer dizer que 2026 é o último ano considerado neste cálculo. Por isso, além do interesse individual de cada contribuinte em quitar suas dívidas com desconto, existe também o interesse do próprio município em arrecadar dentro de 2026, o que ajuda a explicar o desenho do programa concentrado neste ano. Finalizando, o POA-ISS é uma oportunidade de agosto a dezembro de 2026 para regularizar o ISS em Porto Alegre com até 95% de desconto em multas e juros, com pagamento concentrado ainda dentro de 2026. Quanto à adesão, mais parcelas serão disponibilizadas. Isto é, quanto antes for aderido. Essas foram então as principais atualizações tributárias estaduais e também agora municipais dos últimos dias. Para outras informações importantes, inclusive das áreas federal e previdenciária, acesse o boletim informativo divulgado ontem no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares e notícias da área tributária. Fiquem agora com o colega André, que comentará as alterações na legislação previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA Bernardon. Bom dia a todos. Essa notícia do interesse dos empregadores com débitos de FGTS. A portaria PGFN número 2093 regulamentou novas regras para negociação, parcelamento e transação tributária de créditos inscritos em dívida ativa do Fundo de Garantia das Contribuições Sociais da Lei Complementar número 110 de 2001. A medida visa facilitar a regularização fiscal dos empregadores exclusivamente por meio do portal digital Regularize. O prazo regulamentar geral de parcelamento é de até 85 meses, mas conforme o perfil do contribuinte, poderá ser de até 100 meses para pessoas jurídicas de direito público, até 120 meses para empresas de recuperação judicial, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, e em até 144 meses para MEI, ME e EPP que estejam em recuperação judicial. A transação permite o abatimento substancial de encargos. Como regra geral, será concedido desconto de até 65% sobre os acréscimos legais. Para a pessoa física, MEI, microempresa e EPP cooperativas, Santa Casas de Misericórdia, instituições de ensino e organizações de sociedade civil da Lei nº 13.019 de 2014, o desconto será de até 70%. Cabe enfatizar que os descontos incidem apenas sobre multas, juros e encargos sociais. Não há redução sobre o valor principal devido ao fato que esse pertence ao trabalhador. Também cabe destacar que, para manter a regularidade do acordo, o empregador será obrigado a individualizar os valores recolhidos na conta corrente de cada trabalhador, dentro dos prazos fixados na portaria, de acordo com a modalidade da negociação. Por fim, a portaria traz a inovação de permitir que os valores de FGTS mensal,
rescisório e a indenização compensatória devidos a trabalhadores em condições de movimentar sua conta sejam quitados logo nas 12 primeiras parcelas do acordo, acelerando, assim, a liberação das verbas aos cidadãos. Essas seriam as novidades trazidas pela equipe da CCA Bernardon no encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana.